Olá, povo de Deus, povo abençoado. É com grande satisfação, que eu venho, através desse vídeo, compartilhar uma palavra com os meus irmãos, com os meus amigos, no nome de Jesus. E hoje eu quero falar um pouquinho exclusivo sobre oração, sobre manter uma vida de oração. Só que lógico que, como sempre, antes da gente escutar aqui o que eu vou falar da Escritura Sagrada, falar da Palavra de Deus, eu peço a você que a gente faça uma oração junto, que você peça a Deus que o que você vai ouvir, para que você possa entender, e aceitar aquilo que está sendo dito. A Bíblia diz que Paulo, ele estava pregando lá na cidade de Tiatira, e quando uma mulher rica, chamada Lídia, isso está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 13, ali em diante, uma mulher chamada Lídia, uma mulher rica, vendedora de púrpura, ela já servia a Deus, só que ela não tinha assim aquele discernimento, das coisas de Deus direito ainda. E a Bíblia diz que Paulo, enquanto ele estava pregando, e lógico, ela tinha vontade de ouvir a pregação, e saber o que estava acontecendo, entender, e aí Deus abriu o coração daquela mulher, Deus abriu a mente dela para que ela pudesse entender o que Paulo estava falando, porque está falando de algo espiritual, e para muitos é como se estivesse falando uma outra linguagem, só que lógico, essa linguagem é a linguagem da fé, o próprio Senhor Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João, ele falando para as pessoas ali: por que vocês não entendem a minha linguagem? Ou seja, eu estou falando algo que é normal, é na língua de vocês, é um português claro, mas só que mesmo assim, o nosso adversário, ele tenta causar uma confusão na mente da pessoa. Então, eu peço a você, que você faça uma oração, peça a Deus: meu Deus, me ajude para mim poder entender, Senhor, até para me saber como é que eu vou fazer, a oração que eu devo fazer, quais palavras usar na oração, no nome de Jesus, amém? Então vamos fechar os nossos olhos um instantinho. Meu Deus, eu oro junto com os meus amigos, com os meus irmãos, Senhor, e apresento essa palavra que eu vou transmitir, que eu vou compartilhar com eles, que o Senhor tem falado ao meu coração, e eu peço que o Senhor abençoe cada um, meu Deus, que o Senhor dê vitória, e que o Senhor jogue por terra os adversários desse homem, dessa mulher. Eu peço que o Senhor conceda a cura a esse que está precisando de cura, a libertação a esse que está precisando de libertação, a porta de emprego para esse que está desempregado, Senhor, e a causa na justiça para esse, meu Deus, que está esperando uma resposta. Que o Senhor abençoe o casamento dessa pessoa, a vida sentimental, Senhor, o ministério, meu Deus, que o teu povo venha crescer e multiplicar, em o nome de Jesus, para a sua glória. Assim seja, pois o Senhor é fiel, e diga amém. Então é o seguinte, eu quero começar lendo aqui uma palavra, com os meus amigos, meus irmãos, do livro de Lucas, capítulo 18, no versículo 1 até o versículo 8, conta a parábola do juiz iníquo, e de uma viúva. Só que é o seguinte, aqui no versículo 1, inicia a parábola assim, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então essa parábola o Senhor Jesus contou ela, mostrando o dever espiritual de uma pessoa, do ser humano, independente de quem seja ela. É um dever isso aqui, para que a gente possa ter os nossos direitos também. Quais são os direitos? Deus, ele nos dá como direito daquele que crê a cura, a libertação, a porta de emprego, a salvação da família, nos dá alegria, nos dá o prazer de viver, nos dá vitória sobre os nossos adversários. Só que nós temos que cumprir com o nosso dever, e o nosso dever é orar sempre e nunca desfalecer. Agora, o que acontece? Esse desfalecer aqui também é desanimar, nunca desistir, que tem pessoa que ele desiste muito fácil, ele inicia as coisas, ele desiste, ele está ali lutando, e daqui um pouco vem na cabeça dele: para logo, não vai conseguir não,
Ah, fulano que é melhor do que tu não conseguiu, então também tu não vai conseguir. Só que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então nós não podemos parar. E se é um dever, nós temos que cumprir o nosso dever. Como? Aí eu vou usar o primeiro exemplo aqui de pessoa em oração, justamente de Jesus. Justamente Jesus. No capítulo 22 de Lucas, no versículo 39, antes de Jesus ser entregue na mão dos pecadores, para ser crucificado, né? Aqui está escrito assim: e saindo foi como costumava. Olha só essa palavra. Jesus tinha o costume de orar. Se Jesus, sendo Deus, ele desenvolveu esse hábito de orar, imagina nós que temos fraquezas, que somos limitados, nós precisamos também desenvolver o hábito. E Jesus, ele tinha horários, né? Tinha dia que ele orava de manhã cedo, antes de amanhecer o dia. Tinha dia que ele orava meia-noite. Aqui, por exemplo, era meia-noite. Tinha dia que ele orava ali depois, no início da noite, meio-dia. Então são horários de oração que a gente precisa atentar para isso. São horários específicos que nós precisamos estar em oração. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Salmo 65, versículo 2, está escrito assim: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Olha o que o salmista está dizendo para Deus, o Criador dos céus e da terra, dizendo para o nosso Pai Celestial: tu ouves as orações. Então, se eu sei que Deus ouve a oração, por que eu não oro? Eu preciso entender que é meu dever orar, e o trabalho de Deus é ouvir a minha oração. Se a minha oração estiver conforme o que está escrito na palavra dele, na Bíblia, por isso que eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso ter um interesse em ler a Bíblia, né, para mim saber o que Jesus nos dá como promessa e aquilo que já foi feito, que é meu direito. Porque se eu não sei qual é o meu direito, como é que eu vou reivindicar o meu direito se eu não sei o que é? E Deus, ele ouve as orações. No caso de Jesus aqui no capítulo 22, ele foi orar, e ele disse para os discípulos, no versículo 40 diz: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Tem uma tradução que diz assim: orem para que vocês não sejam vencidos pela tentação. Às vezes a tentação da pessoa é desistir, a tentação é esmurecer, é parar. Outros, a tentação é o pecado mesmo. A pessoa está ali lutando contra um problema que prejudica ela, né? Como por exemplo das drogas, da bebida, da prostituição. Ela não quer mais, mas aí por ela não ser uma pessoa que ora lutando contra aqueles desejos ali, ela é vencida. E aqui diz mais, né? Que quando Jesus estava orando, no versículo 42, ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha só, o dever, o hábito de orar faz com que a gente já não realize mais os nossos desejos carnais dessa terra, os desejos que são pecaminosos, lógico, né? Porque tem desejos que não é pecado, mas tem desejos que afastam a gente de Deus. Então esses desejos a gente não vai cumprir, porque nós estamos em constante combate ali. Não é o dia inteiro não, mas são horários específicos que a gente deve prestar atenção. Daniel, por exemplo, ele orava três vezes ao dia, de manhã cedo, meio-dia, né? Quando o pessoal foi ver Daniel orando, era meio-dia. Ele estava orando, ele estava clamando a Deus mesmo diante do risco dele perder a vida dele. Ele não parou. E no capítulo 10 de Daniel, quando o anjo veio trazer a resposta para Daniel, que ele estava crendo na resposta, o anjo disse assim: eu vim por causa das tuas palavras, Daniel, por causa do que você estava orando, do que você estava pedindo, do que você estava confessando. E a Bíblia diz, Marcos capítulo 11, versículo 24, que tudo que nós pedimos orando, o Pai, ele vai nos dar se a gente crer. Então você não pode parar, nós não podemos parar. E o versículo de número 44 aqui do capítulo 22 de Lucas
diz: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Então, aqui, no versículo de número 45, olha só o que aconteceu com Jesus. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Aqui os discípulos não oraram porque eles não se esforçaram. Eles deixaram o cansaço, deixaram a tristeza, deixaram o peso espiritual. Tem vezes que a gente vai orar e há um peso, há um negócio ruim, ali uma atmosfera ruim, mas de acordo a gente vai orando, a gente vai perseverando, vai cantando louvores ali, vai citando a Escritura. Olha, meu Deus, o Senhor é quem ouve a oração, é por isso que eu estou aqui, porque eu sei que o Senhor vai me ouvir. A pessoa vai insistindo e aquele peso vai saindo, e vai vindo o alívio, vai vindo a resposta de Deus, vai vindo a glória de Deus. A Bíblia diz aqui que Jesus se levantou da oração, e olha que Jesus estava orando, não estava favorável para ele, porque diz: e posto em agonia. Então ele estava com uma agonia, ele não estava bem a situação aqui nesse momento, a luta era tão grande que ele estava sentindo uma agonia. Então por que a gente não segue o exemplo de Jesus? Você não pode parar. Você quer resposta? O seu dever é orar sempre, nunca desistir, nunca duvidar da resposta, nunca duvidar que Deus é contigo, porque o inimigo ele vai fazer de tudo para você duvidar. Não faça como esses discípulos aqui que preferiram dormir do que orar. Ore. E a palavra de Deus diz, aqui eu vou citar um exemplo sobre Isaac, no livro de Gênesis, capítulo de número 25, versículo 21, que diz assim: e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha, esse versículo, né, quando eu leio ele, eu lembro dele, eu lembro do que aconteceu com o pai de Isaac, Abraão. A esposa de Abraão estéril, né, era estéril, e ele teve um filho com a empregada dele, com Agar. E o que aconteceu? Gerou um problema muito sério. Não era para Abraão ter feito aquilo, mas tudo bem, aconteceu. Então aqui na vida de Isaac aconteceu a mesma coisa. A esposa de Isaac também era estéril, e a esposa de Isaac também tinha uma empregada. Mas Isaac, ao invés dele seguir aquele mesmo exemplo que o pai dele seguiu, ele preferiu orar instantemente, ele preferiu orar insistentemente a Deus. Mas tem pessoas que dizem assim: eu não vou orar porque Deus não é surdo, eu já orei. Não é assim não. A Bíblia diz sobre orar com insistência, com perseverança, porque talvez não seja simplesmente só Deus que deve ouvir o que você está falando. Os seus adversários também têm que ouvir, têm que bater em retirada. Como quando eu li ali sobre a viúva, ela estava indo falar com um juiz injusto, e se ela não fosse insistente, se ela não fosse perseverante, se ela não tivesse determinado a vencer, ela tinha parado. Ela ia dizer: não vou me humilhar. Mas não, ela ia todos os dias, todo dia, até que o juiz disse assim: olha, ainda que eu não tema a Deus e não respeito os homens, como essa viúva me molesta, ela está insistindo demais, eu vou fazer o que ela está querendo. E o que aconteceu? Ela recebeu o direito dela. Então ela cumpriu o dever dela, e o direito dela veio até a sua vida. Se você cumprir o seu dever de orar, sua oração não está dando certo, então coloca um jejum no meio, vê uns dias para você estar ali em jejum, melhorar a sua comunhão com Deus, vê ali os dias que você deve congregar, né? Mas focar mais na questão da oração. Você não deve ser uma pessoa que ora pouco. A oração é alimento espiritual. A oração é para fortalecer, é para fazer levantar, como Jesus, ele se levantou da oração. Quando ele orou, ele se levantou, aquele peso já não conseguiu mais prender ele, jogando ele para baixo. Ele se levantou.
E Deus deu vitória a Jesus, então vai dar para nós também, meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida grandissimamente, no nome de Jesus. E eu peço a vocês que você compartilhe também esse vídeo com os seus amigos, né? Seus conhecidos do Zap aí, do Facebook, né? Do Instagram. Você compartilha, porque tem pessoas que estão precisando ouvir a palavra do Senhor. A gente compartilha, deixa Deus te usar. Você que está assistindo pelo YouTube, olha, dá um likezinho aí, e também você pode comentar aí no vídeo. Se você quiser fazer pedido de oração, a gente está sempre em oração, né? Nós estamos sempre fazendo consagração e oração pela nossa vida. Não custa nada a gente também orar pelos irmãos, pelos amigos. Você quer oração? Escreve o seu nome aí nos comentários, né? Comenta também o que você achou do vídeo, né? Faz seu comentário. E você pode se inscrever no canal também. Você não paga nada para se inscrever. A única coisa, você vai estar ajudando a gente, né? A internet que você gasta já é o pagamento seu, né? O gasto seu. Você não vai pagar nada mais por se inscrever no canal. A única coisa que vai acontecer é que você vai receber os vídeos, né? Com a palavra de Deus, tá? Então, no nome de Jesus, vou finalizar com uma oração. Meu Deus, eu oro pela vida desse homem de Deus, Senhor, dessa mulher de Deus. E eu peço, meu Pai, que o Senhor faça essa pessoa, meu Deus, estar no espírito de oração, espírito de perseverança, meu Pai. Em o nome de Jesus. E quando essa pessoa orar, meu Deus, ouça a oração dessa pessoa, ouça a voz dessa pessoa em oração, e que o Senhor jogue por terra os adversários dessa pessoa, meu Deus, ainda que se levantaram com obras malignas, com desejos malignos, ainda que lançaram palavras contra essa pessoa, que ela não ia vencer, pois a sua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, não vai prevalecer contra esse homem, contra essa mulher. E está escrito, eu declaro, assim como está escrito, toda arma contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, diante do justo juiz tu a condenarás. Então eu digo, Satanás, pega tudo que é teu da vida dessa pessoa e bate em retirada, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E assim, meu Deus, eu abençoo o teu povo, porque eu creio que o Senhor é fiel. E a todos vocês, um forte abraço e até a próxima, no nome de Jesus.